Dia 185, segundo Reis, capítulo 23, do versículo 31 ao capítulo 25, versículo 30. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e a terra impôs a pena de 100 talentos de prata e um talento de ouro. Também, Faraó Neco estabeleceu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai, e lhe mudou o nome em Jeoaquim. Porém, a Joacás tomou consigo e veio ao Egito e morreu ali. E Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó. Porém, fitou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó. E cada um, segundo a sua avaliação, demandou a prata e o ouro do povo da terra para o dar a Faraó Neco. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Zebida, filha de Pedaías de Ruma. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra ele, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. E Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério de seus servos, os profetas. E, na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou de diante da sua face, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente. Por isso o Senhor não o quis perdoar. Ora, o mais dos atos de Jeoaquim e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeoaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Neusta, filha de Eunatã, de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então subiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos. E o rei de Babilônia o levou preso no ano 8º de seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E transportou a toda a Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, e as mulheres do rei, e os seus eunucos e os poderosos da terra, levou preso de Jerusalém a Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros até 1.000, todos eles destros na guerra, e estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu rei, em lugar de Joaquim, ao tio deste, Matanias, e lhe mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Amutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, ao 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias,
Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as cidades e as pás e os apagadores e os perfumadores e todos os utensílios de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias e tudo mais que era de puro ouro ou de prata. As 2 colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do cobre de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados e sobre ela havia um capitel de bronze, de cobre, e de altura tinha o capitel 3 côvados. E a rede, as romãs em roda do capitel, tudo era de cobre. E semelhante a esta era outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas no umbral da porta. E o da cidade tomou um eunuco, que tinha cargo de gente de guerra, e a 5 homens dos que viam a face do rei, e se acharam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra, que se acharam na cidade. E, tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os trouxe ao rei de Babilônia a Ribla, e o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. E Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele por maioral a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera a Gedalias por maioral, vieram a Gedalias, a Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e o Netofatita, e Jazanias, filho do Macatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: Não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra e servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e vieram ao Egito porque temiam os caldeus. Depois disso sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, libertou no ano em que reinou a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. E lhe falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. E ele mudou as vestes da prisão, e de contínuo Joaquim comia pão na presença todos os dias de sua vida. E quanto à sua subsistência pelo rei, lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida.
Atos capítulo 27, do versículo 17 ao capítulo 23, versículo 10. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E chamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando o estavam atando concorrentes, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal por testemunho do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, exclamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus. E a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor. E levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Salmos capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Provérbios capítulo 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Terminamos o dia 185, nós nos vemos amanhã no dia 186. Até mais!